Olá! Hoje o nosso papo é sobre uma das figuras mais debatidas do nosso sistema de justiça, o juiz das garantias. Pensa nele como alguém que atua bem ali, na fronteira entre o poder de investigação do Estado e os direitos de cada um de nós. Vamos mergulhar em como essa função realmente opera. Para a gente entender direitinho, separei nossa conversa em 5 partes. Primeiro, vamos definir quem é essa figura. Depois, como ela supervisiona as prisões, protege nossos direitos, autoriza aquelas ações de investigação mais delicadas e, no final, como decide o rumo que o caso vai tomar. Então, vamos começar pelo começo, né? Qual é a ideia central por trás dessa nova função no judiciário? Basicamente, o trabalho do juiz das garantias é ser uma espécie de árbitro neutro durante toda a fase da investigação. Ou seja, antes mesmo que um processo judicial comece de fato. A missão dele é uma só: garantir que tudo esteja correndo dentro da lei e que os direitos da pessoa que está sendo investigada sejam totalmente respeitados. E aqui está o pulo do gato, o ponto mais importante. A lei cria uma separação muito clara. Um juiz cuida da investigação e outro, completamente diferente, é quem vai julgar o caso. A ideia por trás disso é simples: garantir que o juiz que vai dar a sentença final não tenha sido influenciado ou contaminado por tudo o que aconteceu durante o processo de investigação. Vamos avançar então para ver como isso funciona na prática, logo a partir do primeiro momento em que uma pessoa é detida. Desde o primeiríssimo minuto, o juiz das garantias já entra em cena. Ele tem que ser notificado imediatamente sobre qualquer prisão para poder checar se ela foi legal. Ele também precisa garantir que os direitos de quem foi detido estão sendo respeitados e, além disso, tem que ser comunicado sobre o início de toda e qualquer investigação. E o tempo aqui é crucial. A lei é bem específica. O preso deve ser levado à presença de um juiz em, no máximo, 24 horas. O relógio começa a contar no exato momento da prisão. Esse encontro é a famosa audiência de custódia. É uma análise rápida, mas fundamental para evitar prisões ilegais ou que não sejam necessárias. O juiz ouve o Ministério Público, ouve a defesa e aí sim decide se a pessoa continua presa ou se vai responder em liberdade. E aqui a gente vê o poder real dessa supervisão. Se o juiz autorizar que uma investigação continue com o suspeito preso e mesmo assim ela não for concluída no prazo, a prisão tem que ser relaxada na hora. É um mecanismo bem forte para evitar que alguém fique detido por tempo demais sem uma conclusão. Além de controlar a prisão, esse juiz tem um papel muito ativo como um protetor direto dos direitos constitucionais de qualquer pessoa durante a investigação. Exato. Ele não é só um espectador. A função dele é garantir ativamente que o investigado possa usar todos os seus direitos legais, como o de ter acesso àquilo que está sendo investigado contra ele. Vamos ver uns exemplos concretos para ficar mais claro. Ele é quem julga os pedidos de habeas corpus feitos durante a investigação. Ele garante o acesso da defesa a tudo que foi produzido no inquérito. E também pode autorizar que um especialista, um perito, acompanhe a produção de provas técnicas para ajudar a defesa. Agora a gente entra numa das funções mais críticas: o controle sobre aquelas medidas de investigação que invadem a privacidade das pessoas. Pois é, o ponto aqui é que o Estado não tem o cheque em branco para investigar. Para as ações mais invasivas, é preciso convencer o juiz das garantias de que elas são realmente necessárias e indispensáveis. E a responsabilidade aqui é enorme. Pensa só: escutas telefônicas, quebra de sigilo bancário, fiscal, mandados para entrar e fazer buscas na casa de alguém. Tudo isso e qualquer outra medida que afete direitos fundamentais precisa passar pelo filtro e pela autorização expressa do juiz das garantias. Vamos agora para a fase final das tarefas desse juiz, o momento em que as decisões dele podem encerrar, estender ou fazer um caso ir para a próxima etapa. Esse juiz, na prática, gerencia o andamento da investigação. Ele pode dar mais tempo para a polícia terminar o trabalho, mas ele também tem o poder de mandar arquivar tudo se achar que não existe uma base sólida para a investigação continuar. Isso evita acusações sem fundamento. Outra função bem importante é a de validar acordos. Se a defesa e a acusação fecham uma delação premiada ou um acordo para nem levar o caso a julgamento, é o juiz das garantias quem dá a palavra final, verificando se foi tudo legal e voluntário. E este é um dos seus últimos e mais importantes atos. Quando a investigação termina e o Ministério Público apresenta a denúncia, é o juiz das garantias quem decide se existem elementos suficientes para que a pessoa se torne ré e o caso vire, de fato, um processo na justiça. Resumindo tudo, podemos enxergar essa figura como um grande filtro de legalidade. O objetivo é garantir que, quando um caso chega para ser julgado, toda a apuração inicial tenha seguido as regras do jogo e respeitado os direitos fundamentais de todo mundo. E isso tudo nos deixa com uma reflexão final, né?
Essa nova estrutura é um escudo necessário para proteger o cidadão contra possíveis excessos do Estado ou acaba sendo um obstáculo burocrático que pode dificultar a busca por justiça? A resposta para essa pergunta é o que continua a moldar todo esse debate.